Olá, meu nome é Fernando e sou do Lar Espírita Luz e Amor. Vamos fazer uma prece? Senhor Jesus, ilumina nossa mente, aclara nosso olhar, ilumina nossa casa, protege o nosso lar. Dá-nos o entendimento, o divino sentimento de aprender a caminhar no caminho infinito do Teu Evangelho mais bonito, de esquecer e perdoar. Dá-nos a Tua mão generosa, dá-nos o Teu olhar, a Tua figura gloriosa, que nos inspira a amar. Seja conosco hoje e sempre, que assim seja. Jesus e os discípulos estavam indo para Jericó. Nas portas da cidade havia ali vários mendigos, porque a mendicância fazia parte da estrutura religiosa da velha Jerusalém, da velha Israel. Uma das obrigações era dar esmolas. Então tinha que ter mendigos para recebê-las. E dentre eles estava Bartimeu. Do hebraico, Bart significa filho, filho de Timeu. Então é uma personagem que nós não sabemos o nome, então tem problemas de identidade. Pois bem, Jesus e seus discípulos adentram na cidade e se estabeleceu um alvoroço entre os populares que seguiam Jesus. Todos queriam estar ao lado do mestre, do homem que fazia milagres, do profeta, do Messias. Bartimeu, tão logo escutou aquele alarido todo, aquela algazarra, aquela bagunça, aquele vozerio, perguntou: quem é que está chegando? E lhe disseram que era Jesus. Então, Bartimeu lança fora sua capa, se levanta e aos berros grita: Jesus, Filho de Deus, Jesus, Filho de Deus. E ele é repreendido pelas pessoas. Jesus, vendo isso, pede que o levem até ele. Bartimeu é levado até diante do Cristo. Jesus pergunta: o que queres que eu faça? E naquele momento Bartimeu pediu: mestre, eu quero ver. E Jesus, impondo-lhe as mãos, deu-lhe a visão. E todos se maravilharam. Segundo o palestrante espírita, o Rossando Klinger, na capa tinha uma inscrição: aqui está o miserável, que identificava ali o Bartimeu como um dos pedintes que faziam parte da estrutura da mendicância e das obras obrigatórias da Torá, do Velho Testamento. Quando ele lança fora essa capa, ele como que perde a autorização para pedir esmola. Ele perde ali algo importante do seu vestuário, algo que lhe protegia das intempéries, da poeira, enfim, dos insetos. Certamente que alguém, assim que viu a capa ali no chão, deve ter pegado. E agora nós temos Bartimeu, filho de Timeu, Bart, filho de Timeu, sem o seu ganha-pão. E o que é que Bartimeu conversa com a gente? Quantos de nós não nos conhecemos, não sabemos quem somos? Como vamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, se nós não sabemos quem somos, se temos também problemas de identidade? Se não somos protagonistas da nossa existência? Porque, segundo a narrativa evangélica, aquele cego, Bartimeu, não era protagonista de si mesmo, ele era filho de Timeu. Ele não era conhecido por quem ele é, por quem ele era. Quantos de nós
não temos protagonismo na nossa existência. Vivemos à mendicância dos sentimentos, das oportunidades, não nos valorizamos, nossa autoestima rebaixada, não é mesmo? Então, primeiramente, essa passagem conversa com cada um de nós para saber quem somos. Somos apenas filhos de alguém? Ou somos o que somos pelos méritos próprios, pela nossa própria obra? Vivemos na mendicância dos sentimentos, do sustento material, afetivo, espiritual de alguém? Ou caminhamos pelas próprias pernas? Ora, teríamos coragem de trocar o único bem material que nós temos, a nossa capa, a capa da invisibilidade, que não nos deixa ser protagonistas, para ir de encontro a Jesus? Teríamos coragem de chegar diante de Jesus e com milhares de pedidos que poderíamos fazer? Poderíamos pedir fama, fortuna, terras. E a gente ia pedir para ver, enxergar? Aí a grande pergunta. Quando podemos pedir para Jesus que queremos ver, é isso que o Espiritismo nos proporciona. O Espiritismo nos permite ver além da morte, ver além da vida material, ver as verdades espirituais. O Espiritismo nos concede a visão além do alcance. É como se fosse um óculos, uma lente, que corrige o nosso foco e nos dá profundidade na nossa visão de mundo, na nossa visão da nossa vida. Até quando vamos viver à beira do caminho, vendo as pessoas indo para lá e para cá? Até quando vamos ser mendigos do afeto alheio? Uma esposa que depende totalmente do seu marido, materialmente, afetivamente. Porque não podemos esquecer do mandamento de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas, lançando a nossa capa fora, e amar ao próximo como a nós mesmos. E aí vem a pergunta: como é que nós nos amamos? Cada um, quando olha no espelho da própria consciência, gosta do que vê? Cada um, olhando a fundo dentro de si mesmo, gosta do que enxerga? Certamente vai ver um ser incompleto, em evolução, cheio de defeitos, mas no caminho da perfeição relativa. Então, se você está assistindo esse vídeo, eu faço um convite. Vamos enxergar além do alcance? Vamos permitir que Jesus nos dê a visão? Vamos estudar o Espiritismo e entender como se dá essa mecânica celeste? Existe céu, existe inferno? O que é o umbral? Como se dá os processos obsessivos? O que é um passe? Qual o papel da palestra espírita? O que é que nós estamos fazendo nesse planeta? De onde viemos? O que estamos fazendo e para onde vamos? Nós somos filhos de Deus, espíritos agora imortais, criados à imagem e semelhança de Deus em espírito e inteligência, vestindo uma vestimenta de carne, de matéria, nesse planeta escola, para que nós possamos compreender uns aos outros, vivenciando experiências de afeto, de relações sociais, de idas e vindas, de caminhar juntos, de partilhar, de vencer obstáculos juntos. E o mandamento de Jesus nos remete que a nossa existência ela não pode ser a existência de um só, mas de um grupo. A nossa jornada é coletiva.
A nossa evolução é individual, mas a nossa jornada é coletiva. E a nossa evolução individual se dá na relação com o outro. O amor só se materializa na relação com o outro. Você não consegue amar se não tiver alguém para amar. E você não vai conseguir saber o que você sente por você mesmo se não tiver o outro. Aquela pessoa chata, aquela pessoa que vem falar poucas e boas para você, aquela pessoa que vem nos testar os limites da nossa paciência. É assim que vêm as provas, é assim que vêm as expiações, nos testar, ver até onde nós caminhamos, até onde nós construímos dentro de cada um o reino de Deus, que Jesus estabeleceu como um reino imaterial, íntimo, dentro de cada coração. O cego de Jericó, filho de Timeu, a partir daquele dia, certamente ele teve que procurar um trabalho. Certamente ele teve que ser conhecido pelo próprio nome. Certamente a sua vida se transformou numa vida cheia de oportunidades. Porque na oportunidade mais importante que ele teve, ele soube fazer a escolha correta e soube fazer o pedido correto. Largou tudo que tinha, que era pouca coisa. Foi até Jesus, tateando o ar, caminhando literalmente às cegas. E encontrando Jesus, pediu: quero ver, Senhor. Quero enxergar. Quero ver o mundo à minha volta. Quero ver o que acontece por onde eu passo. Então ele pediu visão, ele pediu ciência do que se passa ao seu redor. Quantas pessoas, quantos de nós não somos cegos espirituais, que não enxergamos o que acontece à nossa volta? Não percebemos as oportunidades que Deus nos proporciona, quantas oportunidades que Deus nos coloca para que nós possamos compartilhar, aprender, transmitir sabedoria, conhecer novas circunstâncias. A vida é uma grande escola. A vida é uma janela de oportunidades que está em nossa governabilidade abri-la ou não. Se nós nos fecharmos para o mundo espiritual, se nós nos fecharmos para as oportunidades que o Evangelho de Jesus nos traz, nós vamos viver apáticos, vamos viver enceguecidos, sem saber que a verdadeira vida, ela tem o seu lado espiritual e tem seu lado material. Porque Jesus falou: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Dar a César o que é de César, a gente viver a vida como ela é. Está lá escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, na lição Sede Perfeitos, instruções dos Espíritos. O Espírito diz o seguinte: vivei como vivem os homens do mundo, mas sacrificai tudo em benefício da tua jornada. Sacrificai vem de sacrifício, tornar sagrado. Então, viver no mundo como os homens vivem, mas cientes de que a vida é espiritual, tornando tudo sagrado, olhando como Jesus olhava, ouvindo como Jesus ouvia as pessoas a seu tempo, que nós possamos imitar o Mestre Jesus. Procurando enxergar com os olhos do Cristo, ouvir com os olhos do Cristo, abençoar como as mãos do Cristo abençoam, falar como Cristo fala. Usar as nossas sensibilidades, usar os nossos sentidos como Jesus faria e faz. Então, o cego de Jericó, ele é um pouquinho de nós. Todos nós que enxergamos em parte as verdades da vida, em parte, segundo a nossa capacidade de absorver o conhecimento, a sabedoria.
Vem estudar. O Lela tem cursos, aprendiz do Evangelho, educação mediúnica, o que é o Espiritismo. Vem estudar e entender o que se passa quando alguém impõe as mãos e lhe aplica um passe. Saber o que acontece quando você participa de uma palestra presencial ou como esta, online. Saber o que acontece dentro de casa quando você pratica o Evangelho no lar. Conhecer o lado espiritual da nossa vida. Perceber aquilo que a gente não enxerga. Lançar fora a capa da mendicância e ter protagonismo da nossa existência. Viver e viver em plenitude. Viver e viver de forma grandiosa, completa. De forma humilde, mas intensamente. E o nosso melhor modelo, Jesus, o Cristo. Aquele que compartilhou o pão, aquele que acalmava as tempestades, aquele que caminhava sobre as águas, aquele que deu de si mesmo para que todos nós pudéssemos viver e viver com abundância as verdades do plano maior. Fica com Deus, que nós possamos nos ver por mais oportunidades como essa e compreender que o Evangelho está cheio de exemplos de nós mesmos. O Evangelho foi escrito para cada um de nós. Fica com Deus. Até mais.